Ele tinha mergulhado o indicador direito no próprio sangue e escrito uma única palavra nos azulejos azuis acima da banheira. 5 letras trêmulas. Uma marca de dedo zigue-zagueante descia abaixo da última letra da palavra. O dedo dele tinha feito a marca, ela viu, quando a mão caiu na banheira, onde agora flutuava. Ela pensou que Stanley devia ter feito aquela marca, sua impressão final no mundo, quando perdeu a consciência. Parecia gritar para ela: Coisa! Outra gota caiu na banheira. Blink. Isso foi o gatilho. Patty Ures finalmente encontrou a voz. Olhando nos olhos mortos e cintilantes do marido, ela começou a gritar. A oficina tá on. Ah, calma, peraí. A oficina tá on. Estamos começando agora mais uma oficina. E hoje vamos falar sobre medo. Por favor, senhores, se aproximem. Olá, eu sou o Rômulo. Marconi. Wakeman. Doca, Eu achei interessante falar azulejo azul. Tipo, eu não sei que. Eu sei que não é uma não fala. Azulejo parece. Não é, né? Eu azulejo gostei. azul. Pois Faz é. sentido. Por que será que o nome é Já vai- azulejo? O tema que a gente separou para o podcast de hoje foi sobre medos, né? Pois é. Excelente escolha, inclusive. Devo dizer. E boa sorte pra concluir isso daqui. Também vou ler esse livro algum dia, mas caramba, que camalhaço esse negócio. Aliás, minha recomendação de leitura. Eu tinha medo de livros grandes, estou enfrentando esse meu medo. Olha aí, boa. Aí É sim. isso sim. Mas é isso, senhores. Referente ao tema medo, é um negócio bem fascinante nesse quesito, porque, no geral, o medo se tornou algo bem atrativo de acordo com o tempo, né? A gente tem livros de terror, temos música referente a temas de terror, e filmes de terror principalmente, né? O negócio tá muito em alta. Recentemente eu fui no cinema assistir o Nosferatu, e agora também teve o sexto filme de Premonição, e tem outros que vão sair agora de terror. O que vocês têm a dizer exatamente sobre isso daí, sobre o terror como entretenimento que a gente consome? O que vocês têm a dizer? Eu acho que essa busca ela é muito relacionada à adrenalina, né? Porque é aquela sensação de euforia, de aquela. Literalmente adrenalina, né? Tem gente que busca, por exemplo, saltar de paraquedas. Tem gente que morre de medo disso. Então, quando a gente busca tomar aquele susto, é aquela sensação do coração acelerado, aquele nervosismo e aquele alívio posterior. Eu acho que essa é a sensação maior que a gente busca quando vai procurar o medo de forma geral, alguma forma de incentivar o medo na gente. Basicamente é a busca pela emoção. As pessoas gostam de sentir emoções diferentes, coisas diferentes. Então, quando a pessoa busca algo assustador, pode até não ser num filme, pode ser numa imersão de um jogo, pode ser num parque, né? Que o parque tem uma temática de terror, então você entra, sei lá, na casa mal assombrada. Aí lá vai ter as temáticas, que você vai ter susto, vai ter medo, toda aquela coisa. Mas o que é que faz a pessoa buscar isso, né? Não é necessariamente só o fato da pessoa querer sentir essa emoção do medo, mas é também porque ela sabe que é um ambiente seguro. Ninguém vai se botar, meu amigo, 2 da manhã pra andar na rua com a esperança de ver dois caras numa moto pra ser assaltado, ou coisa É, pior. é, Porque se a pessoa quisesse a emoção do medo pela emoção do medo, só ela, pronto. Aí, o que mais tinha oportunidade era isso, né? Vai andar na rua de madrugada naqueles. Pronto, suba o bairro mais perigoso que tiver da sua cidade. Vai lá e suba 3 horas da manhã. Pronto, é uma forma de sentir a emoção do medo, com né? certeza. Mas ninguém vai, ninguém faz isso. Essa seria uma grande sensação de morte. Com Pois é. certeza. Então, assim, poderia ser a última vez, né? A última sensação de medo da pessoa. Mas por que as pessoas não fazem isso? Porque eles sabem que é um ambiente inseguro, que traz risco à própria vida. Já outros ambientes, seja num parque de diversão, seja num jogo, seja num filme, a pessoa vai atrás de um medo justamente porque ela sabe que aquele ambiente é seguro. Apesar do medo, apesar do susto que ela vai sentir, ela sabe que nada vai trazer risco à vida dela ali. E, obviamente, tem pessoas que são mais sentem mais medo ainda do que outras, então nem chegam a assistir, porque aquilo ali causa muito pânico para elas, né? Elas têm mais dificuldade de desassociar o que é real do que é fantasioso, né? Elas são mais submetidas a emoções. Sobre isso, na parte do ambiente seguro, uma vez eu estava vendo um comentário, aí eu não sei se você concorda. Ele falou: se você soubesse o dia que você vai morrer, não precisa nem saber a forma, o dia e a hora que você vai morrer. Isso iria prejudicar em coisas como, por exemplo, a sensação de adrenalina.
Ele diz, você não teria a mesma emoção de pular de paraquedas, que foi o exemplo que a gente falou no início, do que você tem hoje, não sabendo se vai ocorrer alguma coisa ou não. Será que é um ambiente seguro, mas que você ainda sabe que pode ter um risco, um ambiente seguro, mas pode proporcionar ainda um perigo? Né? Porque se eu soubesse que o ambiente é 100% seguro, não tivesse aquela emoção, talvez eu não tivesse aquela mesma sensação de euforia e de adrenalina. Assim, se for pegar como é que se diz? Nessa história, né, de comparação, se eu- a pessoa sabe qual é o dia e qual é a hora que ela vai morrer, aí vai depender da crença da pessoa, né? A crença da pessoa é que vai fazer o que é que ela vai, como é que ela vai se guiar até o dia da morte dela, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou cristão católico. Então, se eu soubesse que esse era o dia e a hora da minha morte, então eu iria fazer o possível para ser uma pessoa cada vez melhor do que eu já tento. Eu acho que eu ia acabar. Porque, querendo ou não ver, por que que muitas vezes a gente quer ser diferente e acaba não sendo? Assim, a gente quer ser melhor em alguma coisa, seja em personalidade, seja alguma má inclinação que a gente tem que a gente fala, não, dessa vez eu vou superar isso, dessa vez eu vou superar aquilo, eu vou ser melhor nisso, eu vou. Enfim, coisas que você tenta superar, ser melhor cada dia mais. Porque a gente se sente confortável numa vida em que a gente pensa que o dia da morte está muito longe. Uhum. Entendesse? É uma coisa meio inconsciente, né? Enquanto eu não tô vendo o estado da minha morte agora, eu fico meio que tranquilo pra, entre aspas, ter liberdade pra fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas se uma pessoa, dependendo da crença dela, novamente, que se a pessoa não acreditar em Deus, acho que, sei lá, ela ia pintar e bordar, né? À vontade, ia fazer o que ela quisesse. Com certeza. Tem isso. Mas se eu tivesse a crença, mas se eu que tenho a crença de que existe um Deus, que existe uma salvação, muito o sentido seria que eu iria ser mais radical em ser uma pessoa com mais virtudes, em tentar viver uma vida mais junto de Deus, em tentar ser uma pessoa ainda melhor do que eu já tento. Mas a gente acaba não tendo essa mesma urgência no dia a dia porque a gente realmente. O dia da morte pra gente é muito distante. Né? Isso não é a realidade, porque a gente não sabe qual é o dia da nossa morte. Então eu diria que essa sensação, esse medo de morte, faz com que a gente se empenhe ainda mais em fazer as coisas. Pela É, lógica. dependendo, como eu falei, né? Depende da crença da pessoa. Porque Sim. às vezes, sei lá, pode ser que tenha gente que fala, ah, eu vou morrer lá mesmo, então eu vou comer o que eu quero, vou zerar todas as séries que eu tenho. É, Tem gente que vai fazer para isso. fazer os Tem- prazeres Pra que a que que eu gente vou, quer. pra que que eu vou treinar na academia? Eu vou morrer nesse dia mesmo? Eu vou fazer o que eu quiser, Tem então. gente que utiliza isso como desculpa para Isso. continuar na É. iniquidade, nas suas atitudes maléficas para você. E tem gente que toma isso daí como um ponto de partida, um incentivo. Esses dias eu tava olhando no Instagram, na verdade foi hoje mesmo, ou foi ontem, tinha um calendário descrito lá. Acredito que alguns de vocês vão saber, mas vocês sabem. Memento Mori. E lá tinha vários bloquinhos, onde totalizando 60 anos. Cada bloquinho era uma semana, aí você ia marcando, referente à sua vida. Desde o início, desde o primeiro dia de vida até os 60 anos. Então, quando você mais vai marcando, mais próximo daqueles 60 anos você tem. Por que a ideia de 60 anos? Porque você já está na terceira idade. O marco inicial dos 60 anos, na marco inicial da terceira idade é justamente os 60. Descrição da OMS é que você é idoso a partir de 60 anos. Então, quando você olha assim, é aquele abismo. 60 anos, vou me aposentar, não vou ter muito mais o que construir, então minha vida acabou? Eu tenho medo disso? Não tenho? Isso dá esperança ou me deixa com medo? E aí? O Ah, que... Só puxando esse gancho, respondendo o que Doca falou, com toda a descrição que eu fiz que tem a ver com isso, basicamente é o seguinte. Não, eu acredito que se a pessoa soubesse que num ambiente ela teria um risco de vida, ela não iria. É. Ela não iria, entendeu? Por mais que, por exemplo, gente que gosta de pular de paraquedas, normalmente gente que gosta de pular de paraquedas já pula de paraquedas. É. Então ela já meio que tem controle da situação, ela sente controle da situação. Então para ela não tem risco de morte. Por mais que fale, não, tem risco, não sei o que e tal, mas inconscientemente para ela não tem risco de morte, porque ela tem controle da situação. Numa situação que você não tem controle, meu amigo, já era. Você não vai querer estar. Querendo ou não, você bota um filme de terror pra assistir na sua sala, você tem controle. Você pode desligar a TV a hora que você quiser. É. Você pode acender a luz da sala, que vai ficar mais tranquilo, entendeu?
Então tudo isso é um ambiente de controle. Ah, eu tô num local aqui, num parque de diversão. Eu posso, a hora que eu quiser, dizer que eu quero sair. Entendeu? É um controle. Agora, se eu tô, novamente dizendo um exemplo, se eu, sei lá, pronto, um negócio que é bem emocionante. Pega um navio, vá pro meio do mar. Pule lá com uma caixinha de comida e um bote. E peça pro cara ir embora e só voltar daqui a 2 dias. Você vai ver o cagaço que você vai ter, viu, meu amigo? Eu garanto a você que você vai É uma ver. experiência de medo, de É uma verdade. experiência de Pois medo é, de verdade. Então, justamente. assim, quando você tá num ambiente controlado, o medo ele se torna um entretenimento. Isso é verdade. Se torna um entretenimento. Diga-se de passagem, largados e pelados. Verdade, Vamos ser Esse daí, sinceros, né? esse daí, ó, não tô Contra- entrando no aspecto de se é verdade ou não, tudo mais, mas aquela sensação se torna entretenimento. Isso. Justamente porque a pessoa tá numa situação inóspita, vamos dizer assim, por mais que tenha gravação, filmagem, tudo mais. Você está sozinho com alguém que normalmente você não conhece, literalmente pelado. Então, tipo, quer deixar uma pessoa mais desconfortável possível, largue ela numa situação de medo sem roupa. Isso vai piorar totalmente sua situação. Tanto é que, abrindo parênteses nisso, uma coisa que a gente, eu acho que tem até hoje é quando sente um certo receio de vou me cobrir no meu lençol. Que o lençol é Exato. o maior escudo contra qualquer assombração que vai puxar seu pé na cama. É verdade. Famoso. Ai, ai. Sobre essa questão de largados e pelados, eu digo assim, eu digo ainda mais. Todo aquele pessoal que participa do programa, eles também estão num ambiente controlado. Por Sim. mais que você Não. queira dizer que não, a produção deixa. Cara, mas vamos lá. Os caras estão 24 horas com uma equipe gigante na cara deles, com câmera, com coisa. Querendo ou não, se eles estiverem realmente passando fome, estiverem passando mal, vai ter gente lá para socorrer. Uhum. Eles não vão deixar os caras lá só para fazer a gravação. Eles têm É. toda uma equipe pronta para o que eles precisarem. Então, veja, com isso em mente, você já fica no ambiente controlado. Você vai passar por dificuldade, né? Como é o caso lá do pessoal do programa, mas querendo ou não, na cabeça deles, é um ambiente controlado. Eles não estão realmente num risco. Entendesse? Eles não estão realmente num risco. Agora, assim, é por isso que eu dou muito crédito pra galera de circo. É. Meu amigo, porque ali, por mais que seja um ambiente controlado, há um risco verdadeiro ali deles Sim. morrerem. Assim, né? muitos atletas, né? Eu não sei como é que fala gente que é de circo. O pessoal circense, né? Circenses, os circenses lá, eles estão passando por um risco grande. A galera que faz, às vezes, malabarismo com faca, é faca de verdade, amigo, É. ali. Ou a que vai naqueles trampolim, né? Aquilo Sim. ali é um risco. Por mais que tenha a redinha embaixo, é um risco, meu O amigo. mágico que coloca a espada dentro da goela, É ele um- bota a espada dentro da goela. Mano, de fato. aquilo ali é absurdo, sabe? Aquilo ali, pronto, aquilo ali é uma sensação de medo que me tira de desconforto, me traz tudo um desconforto absurdo. Mas quando tá tudo certo, você fica, graças a Deus. Às vezes a gente Principalmente. busca o medo por esse alívio, né? Exato. Também tem é. isso. Sabe um medo que não se tem muito alívio? É em relação a animais. Pegando essa Sabe ideia que ia ser dos... assaltado. Não, é isso também, né? Dois Mas caras numa moto. pega na ideia do circo, cara, quem mexe com animal, É. principalmente Hoje em dia de aqui no grande Brasil é porte. proibido, né? Não tem mais. Não tem Até onde eu mais. sei, Por motivos óbvios que todo mundo sabe, né? Maltrato aos animais e tudo mais. Exatamente. isso é um fato. Mas, sinceramente, se você vê, vamos botar uma situação extrema, um pitbull no meio da rua, sem coleira, sem focinha, sem nada, sem ninguém junto, Aí, meu amigo. meu amigo, você vira o alpinista que for para subir qualquer árvore que tiver. Isso é verdade. Pois é. E eu acho que existem formas diferentes de lidar com medo, como esse dos animais, por exemplo. Eu tenho pra mim, na minha percepção, que eu não tenho medo de animais, por exemplo, cobra, um leão. Agora eu preciso de um cara que saiba instruir o dono, chegar lá e dizer, olha, você vai alisar aqui, você vai segurar dessa forma. Sozinho de maneira nenhuma. Não chego nem perto. Mas já tem gente que pode, só de olhar um bicho, já vai ter o medo. Não vai querer nem ver, vai ter o receio de olhar uma foto É. do bicho, É, né? esse é o Então a fato. gente tem formas diferentes de medo. Tem um medo que é o medo de bloqueio. A gente fala sobre essa ideia do medo e do alívio que gera uma sensação boa, talvez depois de ver uma situação de medo e sair, ou até a adrenalina de algo que você sabe que é controlado, mas querendo não sente, tem um sentimento diferente, mas tem gente que tem um bloqueio. Seja para um animal, por exemplo, ver só a imagem de uma cobra, só a imagem de um sapo, já vai, não quero nem ver. Ou para outras situações, como viajar de avião, que hoje é uma coisa relativamente básica, né? Algo que a gente tem ciência de que é seguro. Se você for ver os dados, a chance de você morrer dentro de um avião é de 1 em 14 milhões, né? Pega os dados de voos que saem todos os dias
e quantos de fato geram um acidente. Agora, claro, quando tem um acidente é mais noticiado, é mais Pois é. informado, é algo mais drástico. Mas a gente não sente o mesmo receio de andar de carro ou de moto, que tem um risco muito maior do que tem de avião, por exemplo. Pasmem, a gente tem que levar em consideração que existem os monomotores e os aviões de passageiros Os realmente, de aviões vários. comerciais, claro. Esses monomotores são um pouco mais perigosos. Mas Pelo aí menos é até onde muito, eu sei. muito E o voltado perigo para aumenta erro quando o humano. cantor de sertanejo, tá? Mesmo assim. É verdade. Mas aí Político é e normalmente voltado para erro humano, né? Porque são os donos É, da sim. empresa, Verdade. é o cara que não quer fazer a manutenção, não bota a gasolina, Exatamente. né? Os que são de Corte de passageiro, corte de custo, economizar. Pirangagem. Pirangagem. Justamente, pois é. Pirangagem mata, viu? Mas ainda querendo trazer um pouco da parte do entretenimento, me lembrei de um negócio, tava conversando com o Romulo um dia desses. Um violinista que a gente gosta bastante, Paganini. Ah, Você lembra maravilhoso. desse daí? O cara tocava com uma É. virtude inacreditável. Mas eu tava falando pra Romulo que na época ele fez meio que um marketing. Começaram a associar uma figura dele com justamente o diabo, dizendo que ele tinha um pacto com o diabo e por isso que ele tocava tão bem. Por preconceito realmente do povo na época, que ele tinha um. Eu não lembro se era uma doença, acho que era meio que uma síndrome, que ele era meio deformado mesmo. Os dedos dele eram mais longos, tudo, a própria feição. Aí por causa disso começaram a dizer, não, ele é desse jeito porque ele fez um pacto com o diabo, por isso ele consegue tocar tão bem. E o que aconteceu? Na época, ele se aproveitou e fez um marketing disso. Tinha tipo o pôster dele, que ele tava na figura ali tocando violino, e a sombra dele tinha como se fosse chifres, esse tipo de coisa. E já tinha isso daí na época. E sim, um bocado de artista faz isso. Um bocado de gente fica dizendo que é satanista, esse tipo de coisa. Fica se associando com a figura pra querer dizer que. Pra querer realmente gerar furdúncio, gerar mídia. E tipo, eu acho que isso daí tá relacionado com medo, porque na época deu certo o marketing, o pessoal foi lá, ficava assistindo as apresentações dele, porque isso chamava muita atenção. E aí você fica olhando que até hoje isso daí é utilizado, esse aspecto do medo, né? Porque afinal de contas, se envolvendo coisa como demônio, esse tipo de coisa, gera mídia, gera atenção e as pessoas se atraem com esse tipo de medo. Eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso. De certa forma, as pessoas realmente se atraem acreditando que ali tem realmente um elemento maligno de verdade, um elemento demoníaco, ou vocês acham que isso daí é porque as pessoas, sei lá, é só pura mídia mesmo, as pessoas querem ver se é real, algo assim. Eu acho que é a mesma questão do circo. Principalmente de antigamente. Quando você vai para um circo, você vai para ver o exótico. O exótico que é diferente, é novo, né? É novidade, digamos assim, né? Então, querendo ou não, quando tem essa propaganda aí, o cara encapetado toca com só uma gota. Eita, então vamos lá ver como é que é. Querendo ou não, é uma coisa exótica. Não necessariamente que é uma coisa assustadora, mas é exótico. Pode ser que tenha um pouco desse medinho, dessa ansiedade, sabe? Mas é mais pelo exótico mesmo, é o diferente. Muitos artistas realmente hoje em dia fazem, né, essa associação. Eu não sei o que é pior, o artista que faz ou a galera que compra. Desse jeito. Fala, olha aí, tá vendo, ó? Ó o simbolismo que ela botou aí, ó. Ó, piscou a tela. É bem rápido. Não, e às vezes Mensagem Não, subliminar. mas assim, mas o pior é que o artista realmente faz isso, mas Se fosse pirateado, você não tinha problema não, né, Wigman? não, porque eu não estaria pagando. Mas veja, mas a pessoa faz isso por quê? Porque sabe que vai dar ibope. Vai ter a galera que vai ficar alarmada, né? Eu fale bem, eu fale mal, mas fale de mim. Isso dá muito ibope, Cara, sabe? inclusive. E a galera cai, pô. E principalmente assim, eu sou religioso, mas muita gente religiosa cai nisso. É. Tipo, olha aí, ó, a prova aí, ó. Às vezes do ele, diabo, às é do vezes, diabo. às vezes o cantor que tá lá nem acredita nisso, só tá botando pra gerar engajamento, né? E, tipo, teve um caso recente que eu fiquei, não sei quanto é verdade, com Bob Dylan. Não sei se vocês viram isso daí. Já é um dos Estados Unidos? É. Ah, sim. Até porque o caso dele recentemente, ele não é um cara de sair muito em mídia, de falar muito tudo, então eu não sei quanto é verdade, mas ele tava lançando um livro na época e teve uma entrevista ali com jornalistas, tudo. E eu sei, e aí os caras perguntaram lá, cara, tu já tá velho, tudo, já tem dinheiro, por que tu ainda continua fazendo show, tu não para, descansa aí tudo dele? Não, não posso porque eu não me lembro como é que ele chama, acho que era Comandante Supremo, tudo. Ele não deixa eu parar. Ele, como assim? Ele, o diabo. Eu fiz um acordo com o diabo pra conseguir ser um excelente músico e agora eu não posso parar de tocar, eu tenho que tocar até o resto da minha vida. Tipo, é meio estranho você escutar alguém falando isso, esse tipo de coisa, e tipo, que acordo do caramba é esse? Ele não pode parar de tocar. E justamente, você não sabe quanto é verdade. Tipo, na época também ele tava lançando um livro, né? Pra quem não sabe, Bob Dylan, ele é um dos poucos, acho que ele é o único músico que recebeu o Nobel de Literatura, então as músicas dele são bem reconhecidas, a escrita dele é bem reconhecida. Então, não sei se na época foi só realmente esse marketing, mas
querendo ou não, muito se aproveita disso daí, esse elemento de medo, e fica nesse negócio. Claro, também não tô dizendo que é pra alguém consumir nada satanista, só tô dando esses exemplos, porque é muito utilizado, principalmente no meio pop. Não toquem o disco da Xuxa ao contrário. Ele fala desse negócio do contrato com o diabo é porque ele tentou desfazer contrato com um serviço de internet. É, Aí é complicado. aí... Nem se compara, meu filho. É muito mais difícil. Eu tenho certeza que ele ia olhar e dizer, rapaz, tava bom o contrato anterior. E vocês acham que qual é o medo que ele é mais intenso? Vamos falar de intensidade. Existem os dois medos. Existe aquele receio do sobrenatural, que a gente tá assistindo um filme de terror, mas existe o receio do real também, que são as coisas reais, como vocês falaram no início do dois caras numa moto, ou sei lá, uma situação de risco de vida mesmo. Qual é aquele medo mais amedrontador? Eu acho que eu fui. Na, Dislexia. Amedrontador. na minha cabeça, todos esses convergem em uma coisa só: medo da morte. Todo medo vai virar para esse ponto. Que é a coisa mais real que existe. Uma das coisas mais reais que existe. Poxa, todo mundo sabe que todo mundo vai morrer um dia. Pegando aquela ideia lá do começo. Se você souber qual é o dia que você vai morrer, como você viveria. Não estou entrando mais no mérito de como você viveria especificamente, mas sim, você teria muito mais medo conforme os dias forem passando. Poxa, eu vou morrer daqui a um mês. Beleza, ok, hoje tem um mês. Amanhã, 29 dias. Amanhã, 28. E por aí vai. Quando faltar 2 dias, você vai ficar arrancando os cabelos, velho. É. Você vai ficar aqui, ó, louco da vida. Ai, amanhã, meio-dia. Caramba, isso que vai dar um medo tremendo. Por mais que você faça suas coisas de uma forma diferente, seja para o melhor ou para o pior, você vai ficar com muito mais medo quanto mais se aproxima disso daí. E o medo, na verdade, se intensifica ainda mais por a gente não saber qual é a data de morte, qual é a data do fim da nossa vida, do que se a gente soubesse. Porque fica uma eterna ansiedade, de certa forma, de dizer, será que é amanhã? Será que é hoje? Será que é daqui a 50 anos? Poxa, volta àquela ideia. Quanto mais velho você se torna, teoricamente, mais próximo da morte você está. Claro que tem gente que vai morrer antes, vai morrer mais velho, vai morrer no meio da idade. Mas isso pra mim é o medo mais intenso que existe. Todos os medos, de certa forma, possam e provavelmente convergem para a morte, na minha percepção. Mas complementando assim, acho que Doc ele quis saber de algum medo específico, porque assim, o medo da morte é a raiz de todos os medos. Que do medo da morte vem o medo do desconhecido. O medo do desconhecido nada mais é que eu não sei se aquilo ali vai fazer mal à minha vida. Pronto, é isso, né? Medo do desconhecido é isso. Mas só pra falar um medo tenso, um medo. Como é que tu falasse mesmo? Um tipo de medo? Amedrontador. Amedrontador. Um medo amedrontador. Redondante. Sobrenatural e real, físico. Assim, é porque o cérebro é interessante, né? Quando a gente fala assim, mas eu tô numa sala, eu tô assistindo um filme de terror, eu tenho susto, tenho muito medo, mas eu não tenho medo da morte ali. Essa é a verdade. Mas é porque o teu cérebro não entende a diferença. Ele estímulo. O cérebro, ele não consegue, ele não difere, sabe? Ele não faz essa diferença. Tem até um testezinho bem bacana, que se eu fizer vocês todos pararem para imaginar, vocês indo pra cozinha, pegando um limão, cortando limão e colocando limão na boca, vocês vão começar a salivar. Por quê? Porque o cérebro não entende a diferença. Quem quiser fazer o teste, pode fazer. Vai imaginando, tu na cozinha, imagina todos os detalhes, pegando limão, fazendo corte e tal, toda aquela coisa, e aí tu vai e experimenta o limão. Você vai ver que sua boca vai começar a salivar. Vê, só por imaginação, o cérebro não diferenciou o que é realidade do que é mentira. Ele só quer sobreviver. A mesma coisa acontece num filme, acontece em um parque, assim por diante. Mas se fosse falar de medo intenso mesmo, meu amigo, eu tenho medo de morrer. Não, mas isso daí é interessante que o Doca trouxe, que eu vou dar um exemplo, isso daí foi quando eu era mais novo, acho que na minha adolescência, 14 anos por aí. Eu tinha visto aquela lenda do Jeff the Killer. Não sei se você já fala isso. Creepypasta. Creepypasta, pois Ah. é. Tipo, velho, na época eu já conhecia. Tinha o Fred Cada Krueger. história ruim, velho. Meu Deus do céu. Não, então Slenderman, É. Ellis Jack e por aí vai. Não, mas o que acontece? Esse daí, na época, tinha me dado um medo sinistro. Por quê? Eu já sei, na época, tinha o Fred Krueger, pesadelo. Beleza, um pesadelo, tudo lá, o cara tá lá.
O Jason, sexta-feira 13. Ah, meu irmão, o cara ressuscita na sexta-feira 13 pra matar o povo. Mike Myers, do Halloween. Pronto. Isso Não, é Mike Myers eu achava mais sinistro, porque o que acontece? Esses daí eram serial killer, que na época eu tava descobrindo. E pra mim era mais factual, se bem que na época eu não Cereais? sabia. Muito bom. Era justamente serial killer. Aí quando você pegava e via isso daí, tudo bem que eu. Depois, quando você vai passando tempo, você vê que não faz sentido. Tipo, o cara tirou as pálpebras, não dorme, e aí fica. Também você nota que tá Morreria na no ficção. quinto dia. Mas de todo jeito, daquele jeito, eu peguei e fui vendo ali. Começou a eu conhecer esse meio, os serial killers, os assassinos psicopatas. E aquilo na época me deu medo muito imenso, porque eu fiquei, meu irmão, esse negócio é real, pode passar na minha rua, pode pegar e estar perto de mim. Então, quando você tem esse medo factual, porque coisas sobrenaturais, tipo, isso daí foi tão brincado no meio de terror, O Exorcista, Invocação do Mal, várias outras coisas que, claro, vai depender da crença da pessoa, se a pessoa acredita que tem algo sobrenatural agindo. Mas isso daí foi tão brincado no meio de terror que não parecia um negócio tão assustador pra mim. Mas quando eu olhava um assassino desse jeito, meu irmão, aí me dava um medo. Aí me dava aquela sensação de suspense, aquela sensação de medo real. Acho que era nesse ponto que eu tava querendo tocar, né? Nesse quesito. Qual é o seu medo? Medo. Você tem algum medo? Rapaz, eu tava falando com o Romulo e o Eggman um dia desse, falando especificamente de jogos. Aqueles jogos tipo Resident Evil, Silent Hill, eu amo aquele ambiente que colocam e eu sinto realmente me assustado quando coloca ali, porque você é o caba que vem da civilização, do local natural, do local que é normal, e você se coloca num local sobrenatural em que você é o estranho lá. E que ali o sobrenatural comum, que as coisas estranhas são comum, e acaba que você que é o esquisito. Ali você se coloca numa situação em que você não tem a quem recorrer. Isso daí pra mim dá um susto imenso e eu gosto desse tipo de sensação, né? Adrenalina controlada, como a gente já tá debatendo aqui. Isso realmente me dá medo de Não, ele verdade. tá perguntando o que é que tu tem medo mesmo. Então, isso daí. Eu sinto medo quando eu jogo. Silent Hill. Não, senão tu não estaria jogando. Eu jogo. Ele tá falando medo Ele do tem medo medo. do Silent Hill. Tu não Deve quer nem ser chegar eu tomar perto. aquela merda Medo que- que tu não quer nem chegar perto. Eu quero chegar perto. Acho que assim, factualmente. Cuidado com o que vai falar. Oxi. Conhecendo o Marconi como eu conheço, Ah. eu acho que é ele ser solitário ao ponto de todo mundo passar reto por ele sem ninguém tá nem aí pra ele. Isso foi muito específico. Muito específico. Por quê? Não, mas como assim, meu irmão? Até Marconi concordou. Tirando essa. Parando pra pensar nisso que ele falou. Ué, Essa ideia de ser o diferente O daquela solitário, situação, a questão, o a solitário. solidão é que seria o medo. Ah, Exato. entendi Bem agora. assustadora. Solidão. Solidão. Eu acho Ah, que. acho que acho que tu pegasse bem esse ponto. Realmente, é uma solidão, essa sensação de solitário, de solidão, acho que é um negócio assustador mesmo. Porque, querendo ou não, o ser humano é um ser interpessoal. A gente depende de outras pessoas pra viver, pra ter uma boa qualidade de vida e tudo mais que Verdade. tem de benefício. Agora o cara tá numa ilha deserta, tá em algum local sozinho, sem interação, mano. Aquele filme, pronto, Naufrágio, me lembrei agora. Não. Ô, situação horrível aquela dali Um mesmo. náufrago. cara tá- Mas ele tinha o Wilson. Wilson. Ele tinha um Will. Tinha, justamente ele tinha. Até o Wilson abandonou ele. Cara. Até o Wilson verdade. abandonou. É verdade. Quem é teu Wilson, Marconi? Ei, rapaz. E Boa tu, pergunta. ô, Romulo, com medo que você tem? Cara, o medo que eu tenho é. Eu acho que não especificamente ser solitário, mas sim perder aquelas pessoas que eu amo. Aquelas pessoas que estão ao meu redor, que eu tenho realmente apreço. Poxa, se eu ficar sem ninguém dessas pessoas próximos a mim, acho que pra mim é o que mais me assusta. De certa forma é um medo de solidão, mas é mais de pessoas específicas. Eu não sou muito fã, por exemplo, de uma aglomeração de gente. Por exemplo, Não, festa e tudo mais, eu não sou tão fã. Mas ter poucas pessoas e aquelas pessoas eu amo, pra mim é bom. Agora, perder essas pessoas e não ter mais ninguém com quem contar, com quem eu realmente amo, pra mim me assusta. Essa ideia. E tu? Doc. Eu acho que eu tinha dois medos, ainda tenho. E a gente volta e é algo que vai ser comum e eu acho que vai acabar caindo pra você também. A solidão é a terceira vez que aparece. Eu também tenho esse receio da solidão. E eu tinha ela bem mais claro como um medo pra mim tempos atrás. Hoje em dia eu consigo lidar de uma forma um pouco melhor, né, com o ambiente, tô num ambiente um pouco mais seguro, mas ainda é um ambiente seguro que corre riscos. Um paraquedas é um ambiente seguro, mas que ainda corre riscos. Isso. Então, de fato, a solidão também é um receio, um medo que eu tenho, né? E algo que, por muitas vezes, influenciou diretamente de forma positiva ou negativa na minha vida. Em escolhas que eu tomei, em relações que eu busquei ter, de amizades, enfim. A profundidade que eu busquei ter
para suprir, por exemplo, um núcleo familiar pequeno. Não ter um irmão, por exemplo. Eu sempre busquei uma figura de um irmão para minha vida, justamente nessa ideia de ter alguém, mais alguém para contar, né? É, E outro uma frase que eu sempre coloquei para minha vida e voltando para a parte da morte, eu sempre tentei acreditar que eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer sem viver. Ou seja, morrer sem ter tido as experiências, sem ter viajado, sem ter tido uma adrenalina, uma aventura radical, sem ter conhecido uma pessoa, sem ter ido para um show, sem ter comido uma comida, enfim. Eu penso que eu quero preencher o meu álbum, as lacunas, o checklist da minha vida, pra dizer, foi uma vida bem vivida. Mas aí entra a questão: quando é que esse checklist vai estar completo? Tem algum momento que eu vou dizer, eu vivi? Acho que não. Uhum. Então fica essa dualidade. Né? Eu acho que meus dois receios é a solidão e a morte. De fato, é o que acaba sendo o núcleo geral para a grande maioria dos medos. O maluco tá definindo uma das maiores fontes de ansiedade do século XX. Caramba, desse jeito. É não ter medo de ter vivido antes de morrer. Pois é, desse jeito. Eu acho que é a principal que tem aqui. Mas e você, que agora Eu? perguntou? Olha, eu vou dizer assim, isso é um medo que foi desenvolvido um pouco recente, no sentido do que eu não tive desde a minha adolescência, vamos dizer assim. É. Mas ultimamente eu tenho criado um medo que eu tenho tentado enfrentar, porque a gente normalmente tem medo de coisas que não aconteceram, né? Então a gente É. não pode deixar que esses medos se, se tornem uma opressão na nossa vida. Tem que ter tem que ter esse cuidado. A gente tem medo, todo mundo tem medo, mas a gente tem que ter cuidado para esse medo não se tornar uma opressão na nossa vida. Que ela dite como a gente vai viver, não o contrário. Mas um grande medo que eu tenho é o medo da incapacidade. Eu tenho muito medo de ser incapaz, né? Não no sentido de, tipo, vou fazer nada, mas sei lá, acontece um acidente e eu fico cadeirante, Eita. sabe? Eu não vou mentir. É um medinho que corre dentro de mim, sabe? Eu fico com uma doença que eu não vou poder mais fazer nada pra ajudar. Vou ficar, as pessoas vão ter que cuidar de mim, Isso é. sabe? Eu tenho esse medo. É. E outra coisa, assim, e ainda junto desse medo, que é já um medo mais de morte mesmo, sei lá, eu tenho muito medo, pô, de ficar preso num canto e não poder me mover, tá ligado? E morrer ali mesmo. Cara, nunca assistiu o filme 127 horas. Já Nunca assisti. Já assistiu? É muito, eu suo o filme, porque assim, é uma sensação que eu não quero morrer desse jeito, sabe? Pois é. Eu não quero morrer, sei lá, preso num canto que eu não posso me mexer, não posso fazer nada, eu só posso ver as coisas passando. É. E tipo, Ou seja, tem claustrofobia. não, Não. não tenho medo de lugar fechado. Não, Eu tenho é aquela sensação de impotência, de você não poder fazer não nada. poder fazer nada. Tipo, tem um caso que teve de um cara que tava explorando as cavernas. Eu não sei o que é que bate na cabeça desses caras pra fazer isso, enfim. Mas que não é uma caverna. É aquelas frestas de caverna. Os caras sei. tava explorando isso. Pra passar. Tá entendendo que o cara tem que se arrastar. Pois, se eu não me engano, subiu um pouco da água. Isso foi um caso já que aconteceu. O terreno, né? A pedra desgastou, cedeu, ele ficou preso. Ixi, Ele tava sozinho, amigo. caramba. Morreu. Ficou lá, a água subindo, ele ficou lá preso, morreu. Mano, só de pensar nessa sensação, É. já dá uma agonia. Eu fico agoniado, tá ligado? Não, tipo, não teve aquele caso, inclusive, recente da menina que morreu lá Que numa Deus a daquela... tenha, que Deus a tenha, justamente, a questão lá. Mas, tipo, ela tava na trilha do vulcão lá, tipo, ficou num local que ela não conseguia sair, né? Olha que situação... Não foi nem, É. assim, além dela não ter conseguido sair, a autópsia já mostrou que ela teve muitas fraturas. Dessa altura. Então, assim, já imagine que mesmo se ela tivesse possibilidade, assim, de andar, ela não teria condição. Ela tava muito ferida. A queda foi muito alta. Caramba. Pois é. Infelizmente. Mas Justamente. assim, esse é um medo grande que eu tenho. É de incapacidade mesmo, em todos os sentidos. Tanto físico, de tipo, sei lá, não consigo me mover, tô preso, tá entendendo? Eu Uhum. tenho agonia de ficar preso, pô, nos cantos. Aí, É. tirando no trânsito, eu fico lá de boa botando música. Mas quando eu falo preso, é preso que, tipo, não consigo mexer, Rapaz. sabe? Uhum. Tô travado. Pronto, então, até o filme de terror é 127 horas, né? Aquilo é meu filme de terror. É meu filme de terror ali, 127 horas. Ali é tenso. Caramba. Tem um filme que eu também, assim, fico agoniado, que é um filme de tubarão. Mas o medo lá não é do tubarão em si. É que a menina fica preso na jaula que cai lá no fundo do mar. Aí ela tem que tentar subir. Só que ela tá presa lá embaixo. Entendeu? Rapaz. Aí esse filme dá um medo porque é aquela sensação tudo escuro, o mar tudo escuro. Ui, Pronto, então, você tá falando naquela temática do psicopata, tem um filme pra mim, ele é mais suspense, mas pra mim dá um certo receio, que você fica
com aquele medo do que vai acontecer. É o filme Os Suspeitos, não sei se vocês já assistiram. Filmão. Do caramba, que é justamente o filme sobre um serial killer que tem lá na época, que ele justamente vai atrás de crianças. E o filme é narrado do ponto de vista dos pais que perderam as crianças. Você fica com aquele receio, com aquele medo, né? Tipo, caramba, o que que ele vai fazer com as crianças? Vão conseguir achar as crianças a tempo? O que vai acontecer? Isso daí é um negócio que fica na cabeça da pessoa, viu? Tem uma cena que. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome exatamente. Novidade. Que Toda vez que ele O cita Incrível isso, Hulk. lembra? Não, peraí. O Incrível Medo. Ó, nesse filme, é um filme datado em outra época, outro momento. A babá tá com a criança, isso é uma das primeiras cenas. A gente vai assistir, né, cara, muitos anos atrás. Onde a babá tava lá brincando com a criança sobre se esconder e tudo mais. A bruxa. A Ela- bruxa, me lembrei. Pronto, meu amigo, Esse filme é tenso. É tenso. aí na outra vez que ela abre o olho, a criança não tá mais lá. Meu amigo. Aí depois corta a cena, tá lá a bruxa lá. Excelente filme, tá inclusive. aquilo ali. Pronto, pra você ter noção. Foi uma questão tão intensa pra mim que eu fiquei com agonia aqui atrás da cabeça que eu não quis mais assistir esse filme. Só por causa desse comecinho. Não Faz foi tempo, especificamente. Mas vale a pena assistir até o final. Mas assista hoje em dia, tipo, na época que eu assisti A Bruxa, eu tava com a cabeça um pouquinho diferente também. E eu gerei uma ansiedade assim, mais por conta da coisa. Continua aí, eu vou no banheiro rapidinho, mas pode continuar. Hoje em dia, Beleza. Hoje em dia eu tava. Hoje em dia eu assisti o filme, o medo que foi gerado em mim. Eu não vou mentir, foi mais de. Como é que eu posso dizer? Incômodo. Sim. Porque a ambientação em si é incômoda. Assim, É. não só pelo o terror da bruxa em si, mas a família em si. É. É muito esquisito. Você vê É ela muito sendo esquisito. corrompida, É. sendo sai dali, não tá vendo? Ah, Fresco do caramba. Fresco do caramba. Desgraçado. Eu devia imaginar, o filme de tudo. Olha o medo aí. ele até se assustou de forma Isso daí é o equilibrada. susto, já é diferente do elemento medo. O susto. A gente podia falar sobre o susto agora. O susto. Puxa o susto. O susto é temporário. Agora o medo, você pode ter o susto, mas se mantém. Isso é aquela questão, né? É por isso que a gente tem os filmes de terror que muitas vezes o pessoal critica, esse filme de terror não é bom, mas porque só tem o susto, só tem É, aquele o jump pá, scare. o Pois jumpscare. É tipo, você puxa a sua conta A bancária e bruxa- cadê o salário? Não caiu. Aí é o susto. Quando cai, você fica tranquilo. Justamente. Esse é o medo mais real, inclusive. É verdade. Mas o que acontece? Ali no filme A Bruxa que você olha, você fica com o psicológico meio afetado que você vê Tanto é que naquela esse filme ambientação. não tem susto, né? Não tem, justamente. Não tem um momento assim, realmente. jumpscare, caramba. Mas a ambientação, o terror que é construído até o final é tenso, inclusive, principalmente. Até chegar no final que fica aquele clima, aquele ambiente, e você fica, caramba, meu irmão, negócio tenso do caramba. Eu acho que o Nosferatu também faz muito bem isso daí, aquele terror pela ambientação, que tipo, o jeito como as sombras se movem no filme, como se tudo tivesse sendo consumido pelo Nosferatu, é um negócio que realmente fica tenso. É assustador e eu acho muito interessante. Vocês acham que é. Não sei se vocês gostam, né? Porque tem gente que se afeta demais. Mas justamente para essa alternativa do terror psicológico, de realmente afetar seu pensamento. Eu acho o melhor tipo de terror. Eu também concordo. Eu acho o justamente. melhor tipo de terror é o terror mais psicológico. Uma série que quando eu assisti, e talvez tenha me causado um pouco isso, mas eu acho que pela vivência, né? Foi A Maldição da Residência Rio. Eita, tem que assistir essa série ainda, tô devendo. Pelo menos os primeiros episódios, por ser uma série, quando vai chegando nos últimos, eu já estava acostumado com aquele terror e já não deu mais o mesmo receio. Aham. Mas no início, a forma que eles vão contando e vão mostrando a cena e vai aparecendo a situação, a filha que tá desaparecida, que tá morta, na verdade, e, enfim, eles representam um velório de vários dias, aí o pessoal fica às vezes de madrugada, só uma pessoa junto do velório, enfim. Uhum. Toda a situação vai criando um clima de tensão. E tem um momento da série que eles falam sobre a paralisia do sono. E eu tava tão imerso na série que no dia que eu assisti esse episódio foi a primeira vez que eu, de fato, tive a paralisia do sono. Olha Rapaz, aí, Esse é o caramba. negócio da peixe. Pois é. realmente, viu? Aí, Tanto é que nesse mesmo dia, quando eu tava de manhã, assim, cara, madrugada imersão ainda, 3D, tá ligado? Não. de madrugada eu só lembro de eu acordar, assim, eu com a sensação de que tava pegando fogo no quarto, eu sem conseguir me mexer e acordei suado, como se eu tivesse visto de fato um vulto na porta do meu quarto. Mas eu acho que porque o cérebro assimila também aquilo que você está Sim. consumindo e de certa forma mostra aquilo para você. Você fica pensando tanto naquilo que você vivencia de certa forma alguma experiência. Um jogo que vale muito a pena sobre essa parte de terror Ah, eu psicológico sei o que é que ele vai falar. é o famoso Eita. Donkey Donkey Literature Club. Cara, na época que o Igman mostrou esse jogo, foi um
negócio surreal. Um negócio assim do caramba. Tu jogasse com a gente, Marconi, não. Eu joguei, mas ainda Começasse. não finalizei ainda. Eu É. tive o comecinho A daquele primeira negócio. parte, acho que a primeira metade do, Mas do não, jogo. não dê spoiler. do Não, jogo, não vou porque a dar, não. experiência é muito boa. Não, calma. A primeira metade do jogo, pelo menos essa parte inicial, é bem lenta, tudo mais. Você vai olhar pra esse jogo e vai dizer que porcaria. Mas realmente, quando você continua a jogatina. Tanto é que uma das primeiras coisas que aparece no jogo é um aviso lá. Esse jogo não é recomendado para pessoas que são facilmente São muito influenciáveis. sensíveis São com o tema de morte, de depressão e tal. essas coisas. É. E isso é um terror Suicídio. psicológico e até real. É real. Né? Porque, pasmem, o que mais acontece, o mal do século, a ansiedade e tudo mais. Poxa, isso daí Pô, pode gerar muita coisa. eu vou puxar até o que Marconi falou, o que tu falou agora. Você destrinchou um pouco sobre a bruxa, né? É. E ele falou aqui sobre o Doki Doki. Bom, tem uma coisa que em filme de terror é garantido que vai me incomodar se tiver. É quando algo que parece ser normal não é. Quando você Justamente. já tá associado, tá tranquilo, não, eu tô aqui de boa. Mas aí, conforme vai passando o tempo, vai aparecendo as coisinhas, você vai olhando e vai dizendo, rapaz, não tem nada normal aqui, não, tem alguma coisa muito errada. É, justamente. E o que é mais incômodo ainda em mim é quando as pessoas inseridas naquele ambiente, elas não agem normalmente. Isso é uma coisa agoniante. Imagine você numa situação em que você está precisando de uma ajuda de alguém e a pessoa, ela age como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma coisa agoniante? Isso é uma coisa assim meio... diferente. Isso é uma coisa que se tu não tiver cabeça, é meio desesperador, sabe? É. Tipo, uma pessoa meio louca da cabeça, enfim. Tem muito filme que trata disso, né? Você tá num ambiente que as pessoas são lá meio indiferentes, meio qualquer coisa. Ou até fazem parte, né, da coisa do filme, né? Mas quando você tá num ambiente que você vê pessoas que você acha que precisa delas, vai conseguir a ajuda delas, na verdade é o oposto. Ou você vai ter pessoas totalmente indiferentes, que não estão nem aí pro que tá acontecendo, tipo, é um problema enorme e a pessoa não está vendo, ou ela como é que se diz? Ela é conivente com o que está acontecendo. Ou às Sim. vezes ela é conivente, né? Então, assim, é um elemento que eu vou admitir, é um elemento que, na maioria das vezes nos filmes de terror que eu já vi, é um elemento muito mal feito. É. Você vê mais pessoas burras do que pessoas trabalhadas daquele Desse jeito, né? jeito, esse que é o problema. Mas quando é bem trabalhado, quando a pessoa é inteligente, sabe fazer atitudes que são inteligentes e o ambiente não favorece, aí, meu amigo, aí você pega a veia certa do terror. Assim, pra mim, né? É o que eu gosto de trabalhar. Porque o que mais me tira da imersão de filme de terror é a burrice. É. Começou a ter burrice, eu já saí da imersão. Já tô nem aí. Pior de tudo é que eu notei que isso daí é meio que um elemento mais que proposital. Antigamente eu achava que não, meu irmão, o povo não sabe como fazer, mas não, eu vi que era de propósito. Tinha que ser gente burra mesmo. Um filme que tem uma saída boa, Mas eu uma não história, gosto. na verdade, que tem uma saída Não, boa pra também não gosto. essa questão da burrice, né? É o It. Uhum. Por quê? Porque a burrice normalmente a gente atela quando o personagem vai pra um lugar escuro, já sabe que tem uma assombração lá e ele vai descer. Não, Por quê? Escuta Ele o vai barulho, descer, não, deixa eu ver o que é né? esse barulho. Pra o Jason. It, acontece isso o tempo todo das crianças indo atrás do palhaço. Mas essa é a ideia. O palhaço trabalha atraindo as crianças. Isso. Esse é o... Porque ele não consegue atacar se não for no determinado ambiente, normalmente na tubulação, no esgoto e tal. Ele tem um limite de alcance. Ele não consegue chegar no meio da rua e matar uma criança no meio da rua, Uhum. né? Aí ele tem que atrair a criança. Então, quando você consegue construir, dando uma justificativa para que o personagem vá até aquele ambiente de forma plausível, a pessoa emerge. Mas quando eita, tá escuro, deixa eu ver o que é esse barulho aqui de grito. Uma cena que é boa aqui, Deixa pelo menos eu no ver. filme, né? Porque eu não Verdade. cheguei a ler o livro. Aquela partezinha do menininho lá tá na chuva lá, o barquinho tá indo embora, ele mostra. Ali Sim, faz sentido, de total. fato. Que ele quer Ah, pegar o barquinho. É, né? e Isso. tudo mais. Ele, A criança opa, é meio, opa. meio. Não entende ainda, né? Meio As coisas do burro. mundo. E ainda mostra a Meio burro. criança. É. E mostra ele A assim. criança é burra mesmo. Não Calma vai aí, pegar pô, na ela galera. só tem uma inteligência limitada. E o que isso chama de quê? Burro É é quando a uma- pessoa é inteligente e insiste em ser burro. É um prato vazio que ainda está se formando. Essa comparação Veja, foi uma horrível. criança Diz tem aí, inteligência Iago. limitada. Tu é burro. Que é quando ele pega elementos que normalmente deveriam ser confortáveis e, É, como é que eu posso dizer, subvertem. Então, criança, canção de ninar, isso. mulher, né? Tem esse costume de pegar a mulher, botar o cabelo assim na frente, né? Aquela coisa É. estranha, né? Tem esse costume. Aí, sei lá, também o que mais a gente tem aqui que eles subvertem? Uma coisa fofinha, né? Brinquedo, né? É. Brinquedo, que deveria ser uma Uhum. coisa fofinha, divertida, aí fica do mal.
É e porque tal. nesse. Por que nunca fizeram um filme de terror de político? Tá doido. Já dá Tava medo, ele certo. normal. É verdade, não precisa. Não Ele já precisa. dá um medo. Já dá medo assim Mas de mesmo. fato, faz sentido porque você já tem um certo conforto, né? A É. criança, você enxerga uma criança como um ser inocente e como um ser inofensivo. Você subverter isso, você tá colocando perigo naquilo que você não tinha antes medo. A mulher, normalmente a gente tem a visão da mãe. A mãe é protetora. O meu aconchego, minha proteção vai ser minha mãe, né? Para alguns o pai, para alguns não, mas quase sempre vai ter a figura da mãe como aquela proteção. Então, se você coloca a mulher como o risco, a pessoa, cara, então qual é a minha fuga? Entra aquela questão da solidão. Se quem eu tinha como porto seguro é o que tá me atacando e me gerando um risco de vida, então eu não tenho saída. Eu não tenho lençol pra me Não tenho esconder. segurança. Isso. Justamente. Não, tem um outro elemento também que eu acho que é sinistro. Foi feito isso daí no filme Seven, Os Sete Crimes Capitais. Acho que o Egma conhece, né? Filmão. Caramba. E, É velho, até do. Como é o nome dele? David Fincher. David Fincher. David Fincher. Excelente David diretor. Lynch, David Amo os filmes Fincher. dele. Me esqueci como é que fala. E aí o que acontece? Tem um elemento ali que eu acho que é sinistro, é que quando o psicopata lá, ele vai matando de acordo com os pecados capitais. E você não vê nenhum dos assassinatos sendo cometido, obviamente, mas quando você vê a galera narrando como a pessoa morreu, Forma. nossa, meu, isso daí dá uma agonia, dá um Agonia, medo do caramba. isso é Tipo, verdade. só pra dar exemplo, eu não quero dar spoiler nem nada, mas o cara que morreu pelo pecado da gula. O cara ficou forçando ele a comer até ele pegar e ficar se entalando, não conseguir mais. E quando você olha um jeito horrível de morrer, você fica, caramba, meu irmão, negócio sinistro. E os outros pecados são desse mesmo jeito. Vai afetando bem, atinge muito bem o psicológico. E claro, aquele final do filme, que E é, final, viu? e é um filme que é interessante, não tem gore, Não tem. né? Porque Não tem, tem tem sangue, esse assim. gênero de terror também, que é o gênero gore. É. Tem gente que gosta de ver Eu não acho nada demais, eu não Também gosto não gosto, muito, não. na verdade. É porque é aquele negócio que vira pro grotesco, né? Aí, Eu não sou tão fã, não, assim, tipo, vou admitir. pronto, aí essa eu já acho que é um outro nicho do terror, a questão de coisas nojentas. Eu particularmente não gosto muito não sei vocês. Eu também não sou fã, não. Pra mim não é um negócio que você curte muito bem. Consigo ver alguns. Acho que, pronto, o nosso Cerato mesmo, ele já vai beirando nojento ali. Não é focado no nojento, mas ele já beira com coisas nojentas ali. Deu pra assistir. Mas agora, se é algo focado só no nojento, tipo aquele filme A Mosca. Até hoje eu nunca assisti nem tenho vontade. Normalmente esse tipo de terror, talvez a mosca, mas talvez o mais gore, né? Sei lá, Jogos Mortais é um dos maiores exemplos disso aí. É. É o medo. Albergue. Às vezes, eu acho que não é nem o medo, o receio, necessariamente, da morte em si, que sempre vai ser pra morte. Mas o primeiro pensamento é a agonia. É É agonia, você se sentir naquela situação super desagradável, e desconfortável, totalmente desconforto. Eu pessoalmente não tenho muito problema com gore. Não assisti acho que todos os Jogos Mortais e é incrível como só vai decair na qualidade do filme. Parece que acertaram o primeiro tipo. Não, vamos pegar e continuar infinitamente pra ver até onde- Acho que é porque, assim, eu não assisti nenhum, tá? Mas eu acho que é porque não faz sentido ter continuação. É. Até Na pelo verdade, próprio sentido do filme. só como spoiler, o assassino, o grande vilão, eu acho que ele morre no terceiro. Tem 7 filmes e eles conseguem trazer esse mesmo cara em todos os outros 7, como lembrança, como o cara que influenciou o cara, Ai, que meu ele Deus. era o aprendiz dele, sempre tinha uma ponta solta. Tá doido, o cara é top. Pois é, meu irmão, o cara criou uma geração de psicopata. Olha aí. Tá, Que cara é o acaba cara. sinistro. Pois é. Tem um tipo de. Já que a gente tá falando de gore, tem um tipo de gente que eu acho estranho. Não vou mentir. É a minha opinião. Também, né? Ele não se encaixa dessa vez. não sei como. Que é o seguinte. Caramba, nem falei, cara. Que assim, a gente sabe assim. Como a gente tá falando aqui, a gente tava discutindo aqui, pô, o que é que faz a pessoa querer buscar o terror? Sentir aquela emoção, né? O medo e tudo mais. Tudo bem. Ambiente seguro e tal. Mas o que é que faz a pessoa querer buscar sensações de muito desconforto? Por exemplo, eu não assisti esse filme, mas só de ver algumas cenas eu não quero ter a experiência de assistir esse filme, Centopeia Humana. É. Tava pensando Tanto um quanto o dois. O dois eu já assisti partes a mais e, nossa, assim, não vai. Assim, é um filme um pouco masoquista até, porque você literalmente assiste o filme pra ver gente sofrendo. É. Tá entendendo? O intuito do filme é esse. Aí, na opinião de vocês, o que é que faz a pessoa querer buscar esse tipo de filme? Assim, na minha opinião, eu não gosto. Não, Eu não também. consigo ir atrás. Qual é o filme hoje mais psicótico, bizarro, de mais gente sofrendo possível que eu vou conseguir aqui pra assistir, sabe? Eu ainda entendo mais Jogos Mortais porque você vê as pessoas tentando sobreviver.
tentando É. fugir daquilo ali, entendeu? Sim. Já esse tipo de filme é literalmente você vendo gente sendo torturada. É bizarro, assim, sabe? Aí eu acho que já que é que vocês acham? Acho que já beira a insanidade um negócio desse Tem daí, realmente até ia traduzir. um gênero de filme, né, que simula uma coisa real, né? Tem um nome que fala até que é como se fosse um filme que simulasse um gore, né, e tal, como se acontecesse de verdade, como se fosse real, entendeu? Tipo a Bruxa de Blair. Uhum. A Bruxa de Blair eu sei que não é isso, é mais espiritual e tudo mais, mas é como se fosse, sei lá, mostrando um desastre de gente morrendo e tal, como se fosse uma coisa Elementos verdadeira. reais, né? É isso. Que- Aí, tipo, tem uma galera que curte esse tipo de filme, né? Uhum. Lembrei, o nome é Snuff. Esse gênero snuff é como se fosse um gênero que simula violência parecendo real. Entendeu? É. E se eu não me engano, é assim, eu posso estar confundindo, mas se eu não me engano, o snuff às vezes ainda gosta de incluir cenas que aconteceram realmente no filme. Caramba. Tem coisa Já assim. foi. Mas isso é um negócio muito underground. É. Underground, quero dizer assim, é um nicho muito nichado, tá ligado? específico. Não, com E aí, o que certeza. vocês acham? Olha, cara, não passando da ficção, beleza, aquele negócio, o terror controlado, a adrenalina controlada, também você pode ter. Eu não gosto e acho que isso já beira a insanidade você querer ver pessoas assim, mas certo. Agora, passando do nível de ficção, não, vou trazer ali também casos reais que teve pra pegar e emular, Mostrar, coisas né? ali. Aí eu já acho que é demais, meu irmão. É tipo, acho que teve uma série que é recentemente sobre um canibal, beleza. É uma série biográfica que vai falando ali tudo certo, concordo. Mas, salvo engano, Deixa eu ver. Caramba, Ave Maria. Eita, O que houve? eu acho que foi ali. é. Desligou, não.